Você já ouviu falar da palavra punk, que são as plantas alimentícias não convencionais? Esse é o nosso tema da nossa videoaula de hoje. Esse termo punk, ele foi originado a partir dos estudos e pesquisas realizados por Valdeci Ferreira, na qual originou esse livro que tem esse nome, né, que são as plantas alimentícias não convencionais do Brasil, onde ele identificou e aqui traz algumas informações, como identificar essa planta, a forma de usar e algumas receitas bem ótimas para a gente estar também reproduzindo. Essas plantas, elas não são comercializadas nem cultivadas em grandes escalas, mas elas aparecem muitas vezes nos nossos quintais e a gente nem dá muito valor. Elas foram, muitas das vezes, substituídas pelos produtos industrializados e eram mais utilizados nos antepassados, né? Que nossos avós, né? Até nossas mães já falaram para a gente, você já ouviu falar no cariru, na beldroega? Então, esse é o momento que a gente está também aqui resgatando essas plantas que têm muito valor aí nutricional e para você também estar diversificando a sua alimentação. E para isso a gente trouxe aqui hoje duas cartilhas para estar apresentando para vocês, que ela foi originada a partir de uma parceria da CA, por meio do projeto Bahia Produtiva, junto à VP, que é uma empresa, né, de nutrição funcional, que eles desenvolveram para a gente estar aqui também trazendo para vocês e falando um pouquinho sobre os usos das principais punks, também como você pode estar também fazendo algumas receitas e tá tendo esse material aí para poder identificar essas plantas. Então vamos conhecer um pouquinho dessas plantas que estão aqui. Vamos falar agora para vocês da araruta, que está também nessa cartilha, que é uma planta nativa do Brasil. A gente já vinha cultivando elas há muito tempo aqui, principalmente pelos indígenas, mas foi caindo em desuso essa planta que tem muitos valores nutricionais, que também tem um grande valor para o pessoal aí que não pode comer glúten, né? Essa é um alimento que não possui glúten, então podem comer à vontade e ela também tem alta digestibilidade. Então é uma planta que vocês têm que ter aí também. Então é o momento da gente estar resgatando essa araruta para o nosso dia a dia. Eu estou aqui hoje com minha avó para falar um pouquinho como é que a gente usava essa araruta, vó, antigamente. Fala aí pra gente um pouquinho. Principalmente no mingau. Eu usei muito mingau para meus filhos e netos. E é boa para assadura. Quando a criança tem assadura, a gente passa ela nas assaduras. É como se fosse o óleo que a gente passa. A gente passa a goma mesmo. A goma de araruta. Mas hoje, né, vó, a gente vê que as pessoas não estão mais utilizando essa planta, né, que tem tanto valor nutricional aí. Ninguém está usando quase, mas ainda existe. Então, vamos resgatar aí essa cultura que a senhora falou para mim também mais cedo, que era o que sua mãe fazia para você, né, os mingais, e que agora a senhora fez para os seus filhos e que agora é a hora da gente também estar aí resgatando essa planta para o nosso dia a dia. Então, vamos ter aí as ararutas nas comunidades, resgatando e trazendo essa planta aí de alto valor nutricional. Temos aqui agora a beldroega. Essa é uma das plantas muito conhecidas, né? Todo lugar que a gente vai, que a gente fala da beldroega, muitas pessoas lembram de ter se alimentado dela na infância, ou que o pai e a mãe já tinha falado com elas. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. Vou tirar aqui a única que eu tô tendo, para minha avó falar um pouquinho sobre essa planta. Porque ela não é muito comum. Quando chove, ela sai logo, mas assim, fora dos dias, dos primeiros dias de chuva, não tem ela não, quase não tem. Aqui é porque o lugar é úmido e a gente joga água todo dia. E como é que a senhora faz também? Aqui pode cortar até os talos em novo, assim, ó. A gente corta assim, os raminhos assim, joga dentro da água fervendo, tira com a coadeira, espreme um pouquinho, passa na gordura da mesma forma dessa e de cariru de porco. Então aí, ó, pode fazer esse refogado. Pode, refogado. Lembrando também, pessoal,
A beldroega ela é muito conhecida por ser riquíssima em ômega 3, que é uma gordura saudável que a gente tem que estar aí repondo. E em vez de estar comprando aí os remédios na farmácia, se alimente desses alimentos que você tem aí no seu quintal. Então aqui vocês também vão estar tendo mais informações sobre a beldroega, que eu sei que todo mundo tem aí. Aqui pode fazer junto. Olha, pode misturar a Pode beldroega misturar aqui, ferver tudo numa com a panela língua só. de vaca em saladas, né, vó? Eu É. gosto muito de usar fritando um ovo, cortar elas assim, que ele também vai estar aumentando ali os valores nutricionais do alimento do dia. Essa é a vinagreira, também conhecida como hibisco, como cuchá. Ela é bem conhecida lá no Maranhão, que o pessoal tem um prato típico chamado arroz com cuchá, na qual essas folhas ela vai estar trazendo uma coloração para aquele arroz e trazendo um sabor e um aroma bem agradável. Como vocês podem ver, essa planta aqui ela já está na época de sementear, onde esses botões florais já secos, deixa eu tentar arrancar um aqui, para vocês verem, onde vocês podem estar pegando facilmente as sementes e plantando, né? Já tenho umas aqui na minha mão. Pode plantar de duas a três sementes, distanciando de 1 metro cada um. Abre o berço bem facilzinho. É uma planta que desenvolve muito rápido. Aqui, ó. E essa é uma planta de múltiplos usos, né? A gente pode estar utilizando desde as folhas também para preparar caldos, está preparando também patês, né? Porque também tem uma coloração bonita e um aroma agradável. Outra forma que é muito utilizado, a vinagreira, também chamada de hibisco, né? Ela é mais conhecida até como o chá de hibisco, dessa forma aqui, onde eu já fiz a colheita, quando elas estavam com os botões mais novos, e coloquei para secar, e já estou aqui com o meu hibisco pronto para fazer um chá. E tem uns aspectos nutricionais muito interessantes, porque tem efeitos diuréticos e também é muito indicado também, por isso, para pressão alta. Então você vê que você tem uma planta que também é rica em vitamina C, que você pode estar utilizando desde as folhas como seus frutos em diferentes formas aí para melhorar a sua alimentação e trazer uma diversidade maior para o seu dia a dia. Vamos falar agora para vocês dessa planta chamada Ora Pronobis. Tem aqui na cartilha e fala um pouquinho também de como plantar, como cuidar, quais os benefícios e as formas de uso. E aqui a gente pode estar mostrando, né? Minha avó está aqui segurando um galho e vou deixar ela falar um pouquinho e depois eu complemento. Diga aí, vó, sobre a Ora Pronobis. É uma planta que a gente come também, ferventada da mesma forma dessas outras. Pode ferventar aqui e passar na gordura com cebola, alho, tempero, fica gostoso. Em sopa, né? Eu vejo o pessoal também usando muito em caldos. Joga na sopa também. Essa é uma planta também muito conhecida lá em Minas Gerais. Lá tem até o festival de Ora Pronobis. O pessoal faz a galinha caipira e coloca essas folhas ali na galinha para dar um sabor e um valor nutricional maior. E como vocês podem estar vendo aqui também, ela é fácil, né, de estar multiplicando a partir desses galhos. E aí a gente arranca essas folhas todas, como minha avó está fazendo. E tira até o olho assim também, com o talzinho tudo assim, ó. Pode comer com o olhinho também. Pronto, depois eu cato aqui. Mas aqui, ó, já está na forma de você estar multiplicando a partir desse galinho, dessa estaca. Pega a tua. Pega fácil, né? É, outra coisa que essa planta também tem, muitas proteínas, né? Os estudos falam que também tem todos os aminoácidos que a gente precisa no nosso organismo. E muita fibra, muito mineral, muita vitamina. E também era conhecido, vó, como carne dos pobres. A senhora já ouviu falar disso? Carne de pobre. E falar muito, a Ora Pronobis era carne de pobre. Porque tem a substância, dizem que tem a substância da carne. Então aí vocês têm aí esse alimento nutritivo aí para vocês multiplicarem cada vez mais na comunidade de vocês. Vamos falar para vocês agora sobre essa planta chamada taioba. Ela é muito conhecida, principalmente nas regiões úmidas. É uma planta comestível
mas a gente tem que ter alguns cuidados. Para isso, vocês estão recebendo aí nessa cartilha também informações dessa planta que é rica também em fibras alimentares, auxilia o intestino e você pode também estar cultivando aí próximo de você. Como vocês podem perceber, para identificar uma taioba tem que ter esse formato aqui de Y, tá vendo? E essas folhas se encontrarem. Outra coisa que você pode estar observando é o talo, né? Ser verde, na coloração verde. Quando ela é na coloração roxa, a gente não indica a alimentação dela, porque pode vir a trazer problemas, pois ela tem uma substância chamada oxalato de cálcio e que em algumas taiobas a quantidade é muito grande, pode vir a fazer mal para a saúde das pessoas. Então, observar, identificar a taioba verdadeira, quando conseguir, é utilizar para alimentação. As folhas elas podem ser destacadas, né, tirando esse pecíolo que tem aqui, essas nervuras. Então, você usa só essa parte aqui do meio de cada uma. E outra forma de estar utilizando também são as raízes. Elas também têm uma batata, um rizoma, que você pode estar cozinhando, pode estar também fatiando e fritando. Então, tem inúmeros usos também dessa planta, tanto na raiz como nas folhas. E ela dá muito em regiões assim, sombreadas, que tem grande umidade. Então, você tem que, se você for plantar ela por aí, arrume um lugar que já tenha alguma planta para estar sombreando ela e fazendo com que essa planta se desenvolva melhor. Encontrei aqui para mostrar para vocês a trançagem, que é muito conhecida aí por vocês como tanchagem, que é um anti-inflamatório natural, muito utilizado para dores de garganta. Então você pode estar gargarejando, né? Faz o chá e gargareja essa água que traz essa limpeza também para a garganta. Essa planta também é utilizada as inflorescências, que são essas plantinhas aqui, essas sementezinhas são usadas também para botar no pão, como o pessoal usa o gergelim, usa chia, utiliza também esses grãozinhos, além das folhas que podem também estar sendo utilizadas em sopas, em refogados. Então, é mais uma punk aí que vocês devem ter espalhadas no quintal, mas que vocês podem estar cultivando de forma organizada ali no canteiro, poder estar sempre utilizando no dia a dia. E puderam ver que ela nasceu aqui espontânea, junto da lavanda, que é uma planta aromática que traz muitos benefícios aí de calmaria para o nosso dia a dia. Temos também o alecrim, que é uma planta muito energizante para o dia a dia. Temos hortelã grosso, hortelã miúdo, que são plantas utilizadas muitas para xarope, para chá. Então vocês verem que no meio dessa diversidade aqui apareceu essa punk, a trançagem. Vamos falar agora sobre o açafrão da terra, que é essa plantinha aqui, que ela origina esse tempero maravilhoso que todo mundo, eu sei que tem em casa, mas a gente está acostumado muito a comprar o tempero pronto. Então hoje a gente vem falar um pouquinho mais da importância de estar resgatando essa maravilha aqui, que é uma especiaria indiana, né, muito conhecida na Índia, mas que a gente trouxe para o nosso dia a dia, sabendo da sua grande potencialidade de medicinal. Ela é um anti-inflamatório natural, muitas pessoas usam também para garganta, para diminuir a diabetes, então tem muitos usos também, além de tempero, né, maravilhoso, comida saborosa com açafrão, tem esses nutrientes também que vem agregado a essa planta. Aqui vocês podem ver ela, as folhinhas verdes, mas a melhor forma de estar colhendo é quando as folhas estão secas, e eu já deixei aqui pronta também para estar colhendo junto com vocês. Eu já tirei a areia do lado. Tem que ter um cuidado para poder também não estar destruindo, né, essa planta. Olha, essa colheita aqui foi de apenas um rizoma desse. Olha o tanto de açafrão que eu vou ter aqui para poder estar me alimentando. Outra forma também de uso desse tempero, eu gosto muito de utilizar ele já nessa forma aqui, ó. Coloco no arroz, coloco na salada, então ele já vem natural para alimentação.
Então essa é uma dica do dia, né? De estar falando um pouco mais da importância do açafrão para o nosso dia a dia. Estamos aqui agora na Universidade Federal da Bahia, em Vitória da Conquista, para apresentar para vocês uma experiência muito incrível com as plantas alimentícias não convencionais, onde é coordenada pela professora doutora Patrícia Bayer, na qual ela vem trazendo grandes experiências dos sistemas agroflorestais, incluindo essas plantas que a gente tem nesse tema da videoaula de hoje. E vocês podem perceber que ela aproveita o espaço pequeno, mas com uma grande diversidade, que eu vou chamar ela para estar falando aqui com a gente um pouquinho sobre algumas dessas punks. Vamos lá? Olá, meu nome é Patrícia Bayer, eu sou farmacêutica, professora na Universidade Federal da Bahia, campus de Vitória da Conquista. E nós estamos aqui num jardim agroflorestal com uma série de plantas alimentícias não convencionais. Esse espaço faz parte do projeto Raízes e eu vou falar um pouquinho sobre algumas espécies que nós estamos plantando aqui que são caracterizadas como alimentícias não convencionais. Então, por exemplo, nós temos aqui a Ora pronobis, a língua de vaca, aqui, um pouquinho mais ali atrás também, o açafrão. Então, vocês estão percebendo que assim, é tudo num sistema agroflorestal mesmo, né? Eu tenho aqui o algodoeiro, que não é planta alimentícia, mas ela está aqui compondo esse espaço, e a moringa aqui atrás, também uma planta alimentícia não convencional. Então aqui nós temos a palma, que é uma planta muito conhecida, mas mais conhecida como alimento para o gado, só que ela é uma planta extremamente nutritiva para os seres humanos. Então por isso que ela é classificada também como planta alimentícia não convencional. Nesse ambiente, ela está consorciada aqui com o Ora pronobis, com o açafrão, o algodoeiro e a madeira nova. Ou seja, nós podemos plantar a palma de forma adensada ou em consórcio com outras espécies, como está acontecendo aqui. E aqui nós usamos os brotos da palma, então para fazer o cortado de palma. Eu gosto muito sim, de temperar o cortado de palma com açafrão, inclusive. Então nós já utilizamos duas plantas que estão presentes aqui e associando o açafrão com a pimenta do reino para melhorar os efeitos farmacológicos do açafrão. Essa planta aqui, ela é denominada peixinho. Então ela tem esse nome em função do seu sabor após o preparo. Eu costumo prepará-la fazendo como se fosse uma milanesa, mas eu uso tapioca misturada na água para umedecer a folha. Depois tempero com limão, e aí é possível colocar os temperos que vocês estão acostumados. E por fim a farinha de mandioca envolvendo essa folha. E depois eu levo ao forno até ela ficar bem crocante. E ela fica com um sabor semelhante ao peixe, por isso ela tem esse nome de peixinho. E ela é muito apreciada, especialmente por vegetarianos e veganos, porque ela dá esse sabor diferenciado em relação às outras espécies. Nós estamos aqui numa área de cultivo de fava mangalô. A fava mangalô, ela se desenvolve, né, nesse formato aqui de vagem, e ela pode ser utilizada na alimentação humana quando ela está nesse estágio aqui, ó, verdinho ainda, quando as sementes estão nesse estágio. Quando elas estão assim, bem sequinhas, já maduras, elas podem ser utilizadas para o plantio direto no solo. Então aqui nós temos flores dela, as folhas,
A fava, ela é interessante vocês plantarem ela junto com alguma árvore onde ela possa crescer, sobre a árvore ou sobre uma cerca. Por exemplo, aqui ela está crescendo nesse pinhão. Outra forma de vocês utilizarem essa fava mangalô é a partir das vagens, que vocês podem estar colhendo elas ainda verdes e fazendo um refogado muito saboroso, cozinhando essas vagens. E vocês podem encontrar mais informações aqui na cartilha. Como está aqui escrito, a fava mangalô ela é muito utilizada também como adubo verde, por ser muito resistente à seca. Então é algo que vocês devem ter aí no plantio de vocês para diversificar a alimentação e ainda melhorar a vida do solo de vocês. Aqui nós temos uma planta chamada bredo ou caruru. Ela nasceu espontaneamente aqui junto com o capim-santo. Nós não planejamos esse cultivo. Inclusive ela é geralmente conhecida como uma planta daninha, ou seja, uma planta que as pessoas não valorizam, acham que é só um mato, mas na verdade ela pode ser utilizada de uma forma refogada em diversos pratos. E uma das grandes vantagens do uso dela é o teor de ferro que ela tem, ferro e cálcio. Então é uma planta muito nutritiva, que pode ser utilizada na alimentação humana. Vamos falar agora para vocês sobre a moringa, que também está aqui nesse livro. Ela é uma planta de origem indiana e tem uma grande utilização, tanto como forrageira, como também flores para as abelhas, tem também como adubação verde e você pode também estar utilizando na sua alimentação. Por isso ela é considerada uma planta alimentícia não convencional. Vocês podem observar aqui a árvore ao fundo, onde eu tirei algumas folhas para mostrar para vocês que a gente pode estar utilizando elas para fazer uma omelete, uma salada. Então é uma grande fonte de proteína, na qual a gente tem muitos aminoácidos essenciais ao nosso organismo. Ela é riquíssima em fibras, que pode estar utilizando também para melhorar nosso açúcar do sangue. E também aqui são as sementes que o pessoal também utiliza, tanto para alimentação animal, como também para limpeza de águas. Então, para vocês perceberem que é uma planta que tem grandes possibilidades de uso e que você tem que ter aí na sua região. Vou apresentar para vocês agora a chaia, que é essa planta que você pode estar se alimentando depois de 3, 4 meses plantadas, folhas novas, pode estar sendo feita refogados. Lembrar que não pode ser utilizada ela crua. E o seu plantio é feito a partir de estacas, que você pode estar fazendo o corte em bisel e colocando lá no solo, esperando o seu desenvolvimento. Aqui nessa cartilha vocês vão ter mais informações, inclusive dos seus aspectos nutricionais, onde traz que a chaia ela é grande fonte de proteínas, de fibras, de vitaminas, que você pode estar tendo aí para aumentar os valores nutricionais dos seus alimentos e diversificar ainda mais a sua alimentação. Trouxemos para vocês alguns elementos que tem nessas cartilhas que vocês estão recebendo aí, mas para vocês poderem pensar melhor em como diversificar a sua alimentação e começar a observar melhor o que tem ali ao redor da minha unidade produtiva familiar e buscar com segurança alimentar mais com essas plantas alimentícias não convencionais, que é também um resgate de histórias das suas avós, dos seus bisavós, que já comiam esses alimentos, muitos desses que a gente trouxe aqui para vocês, e perceberem que em pequenos espaços vocês podem ter muita diversidade nutricional e qualidade de vida. Então, é importante a gente mencionar também aqui que uma alimentação muito rica e muito variada em relação aos vegetais ingeridos, que é o que a gente está propondo aqui, é uma alimentação variada com alimentos de fácil cultivo e que sejam resistentes à seca. E essa alimentação variada, repleta de nutrientes, ela vai ter como consequência a prevenção de doenças.
Então, muitas vezes as pessoas esquecem dessa questão dos medicamentos, das plantas, como formas de se prevenir, para justamente você nem precisar, né, chegar ao ponto de usar algum medicamento. Então, que o seu alimento, né, Paty, seja o seu remédio. Vamos falar com vocês aqui agora uma receita básica utilizando uma punk. Nós escolhemos o almeirão, também conhecido como alface silvestre. Vocês podem ver que eles têm os talos roxos e é onde que dá a crocância, né? Também temos o almeirão verde, que é onde os talos eles são mais esverdeados. E a gente encontra ele facilmente em muitos quintais. Já separamos aqui também alguns ingredientes. Nós vamos fazer agora um refogado com almeirão, mas ele também pode ser utilizado para fazer omeletes. Quando as folhas são jovens também pode estar utilizando em saladas e elas são riquíssimas em nutrientes que vocês vão escutar aí ao longo desse preparo. Vamos lá? Quem vai hoje é a minha mãe, que já vem trazendo essas receitas assim de refogados da minha avó, então é também um encontro de gerações. Mãe de Milena, nós vamos agora preparar aqui um refogado de almeirão. O que a gente faz? A gente coloca, eu coloquei azeite porque eu gosto mais, né? Pode colocar óleo, pode colocar banho de porco, aí acrescenta uma cebola pequena, porque eu só tô com um maço de almeirão ali. Deixa a cebola ficar molinha. Umas 2 colheres eu coloquei umas 2 colheres de óleo, porque eu já tenho a base, não precisei medir, viu, gente? Minha avó fazia muito isso pra gente, eu adorava. A gente até na roça pegar com ela. Era bom demais. Tô voltando assim aos velhos tempos. Aí aqui o alho, que são 2 dentes de alho. 2 dentes de alho. Vou colocar mais um pouquinho do azeite, que eu achei que eu coloquei pouco, mas vocês sabem a base aí, todo mundo cozinha sabe a base. É como se estivesse refogando uma couve. Aí você vem com o almeirão, que já está bem lavadinho. Coloca o almeirão. Refoga. Coloca um pouquinho de pimenta do reino e uma pitada de sal. O sal cada um sabe o seu, né? Porque aqui mesmo eu coloco pouco sal, porque minha comida toda só muito pouco sal. Minha avó colocava coentro, cebolinha verde, mas eu hoje aqui só vou colocar cebolinha verde porque eu não tenho coentro. Mas vocês podem colocar coentro, cebolinha verde. É uma delícia, gente. E vitamina também. O almeirão ele é riquíssimo em fibras, proteínas, em ferro, também tem as vitaminas A, o complexo B, vitamina C. A gente vê aí que você vai estar se beneficiando, além desse alimento saboroso, de inúmeras vitaminas aí para ficar com o sistema Aqui está o nosso almeirão, gente. Olha que beleza, que riqueza. Já tô aqui querendo comer. Vou dar pra Milena. Que um pouquinho. Ainda coloquei aqui, ó, um manjericão para compor esse prato. Servidas?
Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.